Olá, bem-vindo ao canal da Mulher que Ama Livros. O meu nome é Cláudia e hoje vou falar sobre Faulkner, Luz em Agosto. Este é o segundo livro que eu leio deste autor e sinto saudades. Incluo no meu desafio 12 livros 2023-2024. Se quiseres, assista ao vídeo onde eu mostro todas as obras que vou ler mês a mês. Portanto, o primeiro foi este, Luz em Agosto, e escolhi esta edição que encontrei na biblioteca. Uma edição que eu não recomendo, tem algumas gralhas, traduzem os nomes, o Joe Christmas é Joe Natal, por exemplo. Tem a profissão nutricionista, que na altura nem sequer existia. Bem, mas é considerado o livro mais fácil do autor. Eu achei O Sonho e a Fúria bastante difícil, acho que foi um dos meus livros um dos livros mais difíceis que eu li. E Luz em Agosto eu achei um bocadinho menos difícil, mas é um bocadinho difícil. Faulkner não é assim tão fácil. Bem, ele nasceu em Mississippi, nos Estados Unidos, em 1897. E eu quero trazer-te grandes obras, grandes nomes, mas também não quero dar-te nenhuma lição de história, nem de português, nem de literatura, nada do género. E quero tentar trazer um bocadinho de leveza a estes livros, portanto, que são assim um bocadinho mais pesados, e tentar mostrar que não temos que ter medo de enfrentar grandes obras e sim, devemos conhecer um pouco de tudo. É muito mais interessante nos desafiarmos enquanto leitores, é a minha opinião. Eu pelo menos tento. Ele ganhou o Nobel da Literatura em 1949, ganhou outros prémios, ok? Assim, a grande obra é O Som e a Fúria. No entanto, eu tenho aqui um livro, que é este, Gênio, os 100 autores mais criativos da história da literatura, e Harold Bloom, que é um dos grandes, não é, críticos da literatura. Ele diz que o autor escreveu 19 romances ao longo de 37 anos, que incluem O Sonho e a Fúria, Na Minha Morte, Santuário, Luz de Agosto e Abrasalão. Portanto, Harold Bloom, ele considera, por exemplo, Na Minha Morte o melhor Na Minha Morte, e Luz de Agosto, lá estou eu, Luz de Agosto, o seu segundo preferido. E também diz que a fábula é o pior dos seus livros. Eu por acaso tenho alguma curiosidade em ler Santuário, Na Minha Morte e Absalão. São assim os grandes nomes, mas se puder vou adquirir a edição Dom Quixote. Acho muito mais interessante do que estas obras da coleção Mil Folhas, meu Deus. Para complementar a minha leitura também li este livro, Ensaios, Discursos e Cartas Públicas, e é traduzido por Margarida Vale de Gato. E tem aqui alguns textos muito interessantes, eu já lá vou. Com as leituras complementares eu também percebi que Proust e James Joyce foram grandes influências na sua escrita. Ele utiliza bastante o fluxo de consciência, portanto, e nota-se bem que vai beber muito a esses dois nomes. Não sei se vocês conhecem o fluxo de consciência, mas é uma técnica utilizada muito e é conhecida bastante por Virginia Woolf, que é uma das minhas escritoras preferidas. Por isso é que às vezes fica um bocadinho confuso ler os seus livros, não é? Às vezes entramos ali na cabeça dos personagens e vamos. Bem, o autor é marcado pelas suas raízes no Mississippi. Ele tem todo um texto sobre o Mississippi e é muito presente, não é? As paisagens, os tons, as pessoas, a questão da religião também e, claro, a questão racial. Eu acho que é o tema mais presente e marcante nas suas obras. Ele dá voz a personagens normalmente um bocadinho caladas pela sociedade, caladas pelas suas herança na questão em que o passado, não é? Nas obras de Faulkner, o passado marca o presente de todas as personagens. O passado é bastante importante, tudo aquilo que eles carregam vem do seu passado, a herança que trazem de onde nasceram e quem são. Há muito essa busca
pelo eu, para além da questão da sua cor, por exemplo. Nós neste livro, Luz em Agosto, temos um personagem que descobre que é negro, ou que tem descendência negra, e então isso traz-lhe um peso muito grande nas suas ações, atitudes, em tudo, não é? Na relação com o outro. E também vemos a forma como os outros à sua volta o tratam, por causa desse aspecto, dessa característica. Este livro começa então com a Lena. A Lena está grávida, foi deixada pelo pai do seu filho. O pai do filho diz que vai à procura de melhor vida para trazer boas condições familiares, e ela sai então à procura dele pelas terras e vai encontrando várias pessoas e tal. As pessoas começam a olhá-la de lado, começam a estranhar uma mulher sozinha, grávida. E depois aqui juntam-se outras histórias, não é só a história dela. Nós temos aqui também o Joe Christmas, que foi abandonado quando era pequeno, foi para um colégio e depois acabam por descobrir a sua descendência negra, é levado para um colégio exclusivo para negros. E depois há uma mulher que se apaixona perdidamente por ele e vivem assim uma paixão completamente louca, até que ela é assassinada. Ela é assassinada e não se sabe muito bem quem é que a assassinou. E nós vamos acompanhando este enredo, ora na Lena, ora na outra personagem, no Brown, ora no Christmas, e vamos conhecendo todos os dramas à volta de todos eles, não é? A questão do tempo está muito presente aqui. Eu acho que também no Sonho e Fúria notei isso, mas há muito essa questão de estas personagens carregam o fardo daquilo que lhes aconteceu no passado e não há um grande otimismo em relação ao futuro delas. Foi isso que eu senti. O que é que eu senti em relação ao livro? Vamos falar nisso, que isso já são questões fora, não é, da qualidade, porque Faulkner é realmente um grande autor, mas é preciso disponibilidade, dedicação, ler com calma, reler também, e as suas personagens são mesmo muito profundas, cheias de camadas e muito interessantes. Há toda uma influência de James Joyce, Conrad, que eu li recentemente, também gostei bastante e noto realmente as influências, e Proust, que eu ainda não li, mas imagino. Portanto, deve ser mais ou menos na mesma onda do James Joyce, digo eu. O que é que eu recomendo em relação ao Faulkner? Eu acho que realmente é um autor um bocadinho difícil, mas que vale a pena insistir, porque há um grande desafio enquanto leitores, e as questões que ele levanta também são muito interessantes, que é a busca do eu sem tentar carregar com a herança familiar e estar condicionado muito pelo passado. As histórias deles nunca são muito otimistas, nunca são com finais felizes nem nada disso, é sempre bastante carregado, peso mesmo, e eu recomendo Luz em Agosto para começarem a ler Faulkner. O Sonho e Fúria, apesar de ter sido a minha primeira obra, não acho que seja uma grande obra para começar Faulkner. Se tiveres assim um bocadinho medo, mas se tiveres coragem e dedicação e não te importares por um bom desafio, este autor vale muito a pena. Eu até já tenho saudades. Adoro a forma como ele escreve e traz os assuntos para as personagens e é mesmo interessante acompanhar o desenvolvimento das personagens. Elas são muito ricas, sabem? Não é só preto ou branco. Há muita camada, muito sumo, nós temos que ser perspicazes na forma como olhamos para as personagens. Portanto, eu li este livro para complementar a minha leitura, e há aqui todo um texto sobre esta questão da herança. Tal sonho, tal esperança, tal condição não nos foram legados pelos nossos antepassados. Não os herdámos como seus descendentes. Antes fizeram de nós próprios descendentes. Portanto, fizeram de nós próprios descendentes, não herdámos.
esse legado para perpetuar o sonho e a esperança. Nem sequer nos deram na altura a hipótese de aceitar ou declinar o sonho, uma vez que o sonho já nos possuía e determinava a nascença. Não nos deixaram um sonho por herança, nós é que somos a dele. Pertencemos às gerações sucessivas que foram deixadas de herança ao sonho pela ideia do sonho. Isto ele traz mesmo muito para os seus livros, muito mesmo. E também achei muito interessante o que para ele é ser escritor. É na página 48. Aprendi que para se ser escritor, primeiro tem de se ser aquilo que se é, aquilo que se nasceu, que para se ser americano e escritor, nem sempre é preciso bajular uma qualquer imagem americana convencional. É isso que ele tenta fazer sempre com os seus livros e nota-se, acho que é claro, esse seu objetivo. Ser aquilo que se é, pelo aquilo que se é, aquilo que se nasceu, sem tentar bajular uma imagem americana convencional. Portanto, convencional não é, de certeza, não é. No geral, eu prefiro o livro Sonho e Fúria. O livro foi mais impactante em mim. Gostei muito das personagens de Luz em Agosto. Acho que Christmas é realmente uma personagem marcante e muito forte. E lida com temas, não é? Tem os seus dramas bem pesados, com esta questão dele descobrir-se negro e ser há situações em que ele não quer aceitar ajuda. Por exemplo, ele às vezes condena-se antes de ser condenado por causa do que os outros pensam, ou ele pensa que os outros pensam. E a Lena traz ali uma leveza. Há ali um contraste entre estas duas personagens, não é muito pesado. A Lena é o otimismo no meio do caos, vá. É isso que eu posso dizer em relação a esta personagem. Ela carrega uma criança e ela está sempre com esperança que o pai do filho aceite e vivam felizes para sempre. E quando ela descobre, quando não é bem assim, não é? Ele está sempre a fugir e não quer de todo assumir o filho. Toda a gente já percebeu, menos ela. Ou então é aquela coisa de não quero acreditar, quero viver este sonho, quero viver na esperança de que tudo vai correr bem. E pronto, é isto. Eu espero que tenham gostado. Acho que é um autor muito complexo e eu já vi vídeos formidáveis no YouTube sobre o autor. Recomendo que o façam também. Porque há tanto para dizer e aquilo que eu disse não chega, não chega em absoluto, nem sequer um décimo, não é? Nem sequer um décimo. É isto, eu volto então para um próximo vídeo, espero que tenham gostado e digam-me se já leram Faulkner ou se ficaram com vontade de o ler ou nem por isso.